Amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Mais uma vez, mais um momento na presença do Senhor Jesus, para a glória do seu santo nome. Aqui nós estamos, nos apresentamos mais um tempinhozinho na sua presença, para glorificar a Jesus da nossa forma de viver. Eu tenho uma pequena lição hoje para apresentar aos amados irmãos, através do mundo, que Jesus Cristo continua a ser real. Por isso é que Ele comissionou a todos nós para trazer o Evangelho. Pouco importa o modo a que ele será trazida, toda a glória será retribuída, repartida ao Deus Ele próprio, Todo-Poderoso. E tenho aqui as escrituras bíblicas que a gente vai ler. São João, capítulo 14, verso 23 a 24. A Santa Escritura diz, releiamos em nome do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. A palavra do Senhor. Bem amados, notamos que aqui o Senhor Jesus está a caracterizar o povo na qual que o amaria, como se comportariam diante dele. Não é de estarmos a pronunciar pelos lábios, eu amo Jesus, eu amo Deus, pois isso tornou uma canção no mundo de hoje. Porque eu amo a Deus, porque eu vou à igreja. Isso não significa nada diante de Deus. Lembro-me na Bíblia, foi o profeta Samuel que respondeu ao rei Saul, pois Deus agrada, ou Deus não ama muito mais ao sacrifício do que a obediência, porque a obediência vale mais do que o sacrifício. Eu só quis lembrar aos amados irmãos e irmãs que ir à igreja é um sacrifício. É bom, não é mal nela, é uma boa coisa de nós nos sacrificarmos a Deus. Mas, portanto, a obediência vale mais do que o sacrifício. É só para esclarecer esses dois pontos. Ao invés de nós façamos confusão, pensando que ir à igreja é totalmente a obediência, é o sacrifício que nós queimamos para Deus. Mas o que agrada a Deus é a obediência. Voltando nesse contexto que estamos aqui a falar, Jesus Cristo representando quem realmente ama a Deus e quem não ama a Deus. Porque amar a Deus, não estando falando, porque eu amo a Deus, porque eu vou à igreja, não é o que sai pelos nossos lábios. E daí vem o profeta William Branham diz o seguinte. O profeta William Branham diz algo que é muito confortável. Ele diz: não
não vale mais ou vale melhor viver a palavra de Deus do que o que vai sair nos teus lábios. Por quê? A vida que nós levamos para Deus fala mais alto do que as palavras que saem pelos nossos lábios. Então, a vida ou os testemunhos que nós temos em nome do Senhor, não fulano, questão, que tal, viva a palavra de Deus, isso fala mais alto do que eu próprio, estando falando que sou cristão. Porque a minha boca pode usar essa expressão. Porque fulano é cristão, porque ele falou que ele é cristão. Não é isso que identifica Cristo em nós. O que identifica Cristo na gente é porque a gente vivemos a palavra de Deus. Vê lá os apóstolos. Foram reconhecidos através das suas vidas que eram cristãos, eram seguidores de Cristo. E hoje em dia, essas características tornou-se raro, em bem dizer, desapareceu no meio dos que pretendem crer nessa palavra. Agora ficou algo falando apenas pelos lábios. Porque fulano é cristão, porque fulano é assim. Isso não salvaria a tua alma. Então, o que realmente demonstra que eu sou salvo, ou o irmão ou a irmã é salvo, é quando você obedece a toda a palavra de Deus. Aqui o Senhor demonstrando quem amasse a Ele, como Ele se comportaria. Repito, aquele que tem os meus mandamentos, ou posso passar, Jesus respondendo e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra. É isso a prova de quem ama Deus. Ele guarda a palavra desta Santa Bíblia. Agora, aquele que não o ama, também é pelos atos que ele demonstra que não ama Deus. Porque ele não guarda a palavra. Não é porque ele fala na boca, não. É pelas obras, pelos atos, conseguimos distinguir que fulano de tal não é cristão. Não porque ele tem ido à igreja, não. Nem porque ele tem professado na sua boca que ele é, pois não. Mas é através da vida que nós levamos. Então, eu simplesmente quero chamar a atenção de todos que hoje em dia o Espírito Santo tornou raro, difícil para encontrar. Temos mais religiosos do que os verdadeiros nascidos de novo. Eu vou pegar um pensamento de William Marion Branham, o mensageiro profeta desta era. Nessa pregação, poder ou redenção pelo poder. Eu acho que ele pregou isso apenas uma vez. Essa mensagem pregada pelo William Marion Branham em ano 1954, dia 29 de março. E no seu parágrafo, podemos ler no seu parágrafo 10, ele diz: mas se essa alma entra em contato com o Espírito Santo e nasce de novo, você tem vida eterna. Não importa o que aconteça aqui, você nunca perecerá. Amém?
Jesus disse: aquele que ouve minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem está no presente, tem vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte à vida pretérita. Isto faria com que todos os metodistas começássemos a gritar. Não faria? Isto é correto de pensar nisso, de que Deus fez isso. Agora, esta não é minha palavra, é dele. De quem? De Jesus Cristo. E ele continua dizendo, Jesus disse: aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu o levantarei no último dia. Isto é certo: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue está no presente vida eterna. Agora, esta eterna, não vai simplesmente de um reavivamento ao outro, porém, segue através da eternidade. E hoje em dia, é raro encontrar isso no meio dos que dizem que são cristãos. Essa vida, fielmente na palavra, vivendo a palavra vida inteira, amando a Deus, praticando as obras da Bíblia, mesmo nos tempos bons como nos tempos maus. Esta vida tornou-se raro no meio do povo de Deus. E de cada vez mais a gente somos semelhantes ao mundo. De cada vez mais estamos nos afastando de Deus, a nos abraçando os costumes deste mundo. Amados irmãos e irmãs, onde estamos a ir? E o mundo, sabemos, temos uma promessa. Estamos à espera da vinda do Senhor. Nessas condições, o que nos atrai mais, a palavra de Deus ou o mundo? Nos foi dito que os céus e a terra passarão, o mundo em si passará, mas mesmo assim, o povo de Deus continua a ser distraído. Em vez de compreender, de nós abraçarmos a coisa principal, hoje não, nós estamos cá fazendo os nossos rituais valer mais, se calhar através de um dinheirinho, de uma necessidade, de um tempo que vai acabar por passar. Negligenciamos tudo que é importante para o bem futuro das nossas vidas. William Branham continua dando uma ideia, uma explicação disso. Então, nós tornamos filhos ou filhas de Deus, uma descendência de Deus, com parte da vida de Deus em nós. Não poderíamos perecer mais do que Deus poderia perecer. Se Ele tentasse, então temos vida eterna e vamos ser ressuscitados no último dia. Não é maravilhoso? Não é? E o povo de Deus, estamos cada vez mais distraídos de seguir esses parâmetros. Mas esses parâmetros é baseado mesmo na escritura que acabamos de ler. Quem ama a Deus, guarda a palavra de Deus. A palavra de Deus nela é uma vida.
palavra de Deus nela é uma realidade. Ele não tem como de rejeitá-la enquanto ela é a verdade. Aliás, essa pessoa na qual ama Deus, ele está pronto a sacrificar os seus costumes, suas tradições, para abraçar essa palavra. Essa palavra que na qual nós chamamos a mensagem da hora. Vê do que seria semelhante ao povo de Deus hoje? Você já pensou um pouco sobre os apóstolos no princípio do movimento cristianismo? Não havia doutrina alguma que poderia separar o povo de Deus e não havia divergências que poderia alastrar o povo de Deus, pois todo mundo creia, não importa as suas indiferenças, todos eram unidas sobre essa palavra. E hoje em dia, onde passou esse povo, onde passou essa fé, estamos de cada vez mais dispersas, em tal ponto não confiamos mesmo uns aos outros que frequentamos a mesma igreja. É muito difícil, estamos a ver tempos mais difíceis que existem. Como diz William Branham, é o tempo mais glorioso, mas é o tempo que mais o crente se refraudia de cada vez mais, se distancia de cada vez mais da palavra do Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, seu povo, morrendo por causa dos bens presentes deste mundo. Alastramos demais, negligenciamos a coisa principal, o batismo do Espírito Santo. Somos tão indiferentes hoje, que na qual o rico e o pobre não podiam estar mais sentados juntos. Irmão Branham me diz sobre esse ponto. Aqui no parágrafo 14, ele diz: isso é que é bom com a religião dos velhos tempos. Ele simplesmente faz com que todos se sentem juntos e amam uns aos outros. Claro que faz. Tira todas as indiferenças. Faz novas criaturas. Faz novas criaturas. Ela fará um casaco de rigor e um macacão, colocarem os seus braços ao redor um do outro e dizem: irmão, como tem passado, isto é certo. Compreende, meu caríssimo irmão? Tiremos essas indiferenças que a gente temos. Nunca irá nos salvar. Somos irmãos diante dessa palavra. Somos filhos do nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. Não há rico, não há pobre no reino do céu. Essas indiferenças é terrestres e nós somos celestes. Nós não somos terrestres. Nós temos um reino para ganhar, temos um céu para ganhar, temos um inferno para evitar. Sejamos irmãos. Essas indiferenças humanas é carnal. Isso é apenas proveitosa para o bem presente. Mas lembramos que temos um céu a ganhar. Temos um inferno a evitar. Temos um céu para morrermos eternamente. Temos um inferno a evitar para sempre, nunca. Ele continua. Claro que fará. Ela
fará com que um vestido de seda e um de chita coloquem seus braços ao redor e digam: irmã, eu a amo. Isto o que faz com toda a certeza. Simplesmente rompe a diferença, rompe a divergência. Rico ou pobre, preso ou livre, somos todos um em Cristo Jesus. Devemos romper essas indiferenças, essa divergência deve ser rompida. De onde um metodista com um batista podem se abraçar, de onde um que crê na fé pentecostal com um da fé luteranas podem se sentir que são os irmãos. Porque essas indiferenças nunca irão salvar a ninguém. Portanto, irmão, é 30 minutos de reflexão, de tentar nos vermos, reparemos as nossas vidas diante de Deus. Tenhamos um só desejo de receber o batismo do Espírito Santo. Porque o batismo, ou o Espírito Santo, eu vou continuar. Aqui a Bíblia diz, no mesmo livro, João 14, eu vou ler o 26. Mas quando o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que o Espírito Santo fará? Nos ensinará todas as coisas. E em outras palavras, Ele é que é o nosso guia. É Ele quem conhece o caminho. Não imagino eu tendo o Espírito Santo, um irmão pentecostal ou batista, seja de que seja a igreja que ele é, tem o Espírito Santo também. Nós dois teríamos um acordo em comum. Não haverá essas indiferenças, não haverá essa toda divergências. Nem imagino um irmão, muito dinheiro pode ter, outro sem dinheiro, com o Espírito Santo os dois. Não haveria essa divergência, não haveria essas indiferenças. Rico ou pobre, não haveria isso. Outro estaria de macacão, outro estaria de fato bem vestido, abraçariam como irmãos, sem nenhum problema. Porque o que nos une é mais forte do que as nossas divergências que temos. Porque o que nos une é mais poderoso do que nossas divergências. Gostaria de chamar a atenção dos meus amados irmãos e vê lá, o Senhor está no nosso meio. Na sua forma hoje, o Espírito Santo está no meio dos seus povos, no meio dos que creem nele. Os seus dias terão passado, sua palavra nunca há de passar. E o Senhor prometeu, estará no meio entre os seus. Estará convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Hoje em dia o povo diz que já não existe mais povo de Deus. Claro que existe. Olha, eu vou ler a última citação de irmão Brahma, que ele diz aqui uma coisa muito boa mesmo para nós. Ele diz aqui no parágrafo 19. Agora, o Antigo Testamento foi uma sombra do Novo Testamento. Foi o negativo.
como a lua em relação ao sol. O sol brilhando na lua reflete a luz para a terra. E eu simplesmente gosto demais do Antigo Testamento. Ele é completamente cheio de parábola assim, ou o quanto possa. Em Gênesis, quando Deus fez o sol primeiro, depois a lua, essa lua e o sol representa Cristo e a igreja. Exatamente como o sol nasce em seu poder e glória. Quando ele se põe, ele reflete a sua luz para a lua na escuridão, para iluminar a terra enquanto o sol desaparece. Jesus, quando ele partiu, ele foi para a glória e refletiu sua luz na igreja, para a igreja dar a luz do Evangelho. Até ele voltar, a igreja teria que dar a luz do Evangelho, a luz do sol. Na ausência do sol, há a lua para tirar a escuridão na terra. Não compreende esse belo exemplo? Nós que representamos o Senhor Jesus Cristo hoje, não seria nós a mostrar a palavra de Deus na forma da vida? A nossa vida é digna do Evangelho. A nossa vida reflita realmente o que o Senhor havia dito para nós. Que Deus nos ajude. Que Deus ajude a você, meu irmão, que ajude a você, minha irmã, a compreender que é só você que pode fazer isso. A Bíblia nos ensina, há um poder na decisão. Quando você toma uma decisão, há um poder que acompanha essa decisão. E esse poder nós chamamos Deus. Que Deus abençoe.